A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Edição das 6 com o Luís Soares. 3 medalhas, 3 condecorações. O Presidente da República distinguiu esta tarde os atletas medalhados nos Mundiais de Atletismo que decorreram na Polónia com a Ordem do Mérito. Agathe Sousa, Gerson Baldé e Isaac Nader foram condecorados por António José Seguro no Palácio de Belém, uma cerimónia que também contou com a presença do Primeiro-Ministro e acabou por ser Luís Montenegro o alvo dos apelos feitos pela Federação Portuguesa de Atletismo. Vasco Maldonado Correia. Começaram pelos Jardins de Belém e chegaram num autocarro da Federação Portuguesa de Futebol, mas foi pelos feitos no atletismo que foram recebidos por António José Seguro. Com 3 medalhas no bolso, a comitiva que fez história nos Mundiais da Polónia foi homenageada pelo Presidente da República e também pelo Primeiro-Ministro, ele que é visto como exemplo a nível desportivo. É um aviso que eu faço aos meus treinadores. Sua Excelência tem curso de treinador de atletismo. 3º grau. De homem do desporto para um Montenegro desportista, Domingos Castro, líder da Federação Portuguesa de Atletismo, deixou um apelo. Temos que ter condições para cativar os nossos jovens para que realmente no futuro sejam eles os grandes medalhados. Logo depois, o Presidente da República, num discurso praticamente todo lido, destacou o exemplo da campeã Agathe Sousa. A determinação e a consistência que demonstrou ao longo da competição são o espelho de uma atleta completa. As origens do campeão Gerson Baldé. Imagino o orgulho da Associação de Atletismo Bela Vista ao ver o seu menino de outrora ser um campeão de agora. E a ambição do medalha de prata Isaac Nader. Ele próprio admitiu a desilusão por não ter chegado ao ouro. Essa exigência, esse inconformismo é o que faz os grandes atletas. Os 3 foram condecorados com ordem de mérito, o que para Seguro deve servir de lição para todos os portugueses. Não é só o que fizeram em pista, é de onde vieram, o que sacrificaram, as manhãs cedo, os fins de semana abdicados, as dúvidas que certamente tiveram. Ninguém chega ao topo do mundo por acidente. Chega ao topo do mundo quem junta talento, trabalho, coragem e determinação. No final, o Primeiro-Ministro ficou a falar com os treinadores e com o Presidente da Federação e o Presidente da República com os atletas. Ao contrário do que acontecia com o antecessor, não houve direito a selfie, mas António José Seguro ainda levantou os olhos do papel para também ele mostrar informalidade. Parabéns, Presidente Domingos Castro. Um atleta, quando eu era pequenino, admirei. Não chegámos a competir os 2, mas cheguei a ir à sua frente numa corrida que organizámos. E cheguei primeiro, claro, ia de carro. António José Seguro, que chegou em primeiro também a Belém, o Vasco Maldonado Correia, que acompanhou a condecoração dos 3 atletas medalhados nos Mundiais da Polónia. O Presidente da República espera voltar a receber esta comitiva com iguais honras depois dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Antes tinha sido recebido também o chefe do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, que discutiu com o Presidente da República o futuro da região autónoma, nomeadamente a Lei das Finanças Regionais e também investimentos na defesa da plataforma continental. Vamos agora à resposta do PS. A Carlos Abreu Amorim, os socialistas acusam o Ministro dos Assuntos Parlamentares de estar a queimar pontes no que respeita à eleição de juízes para o Tribunal Constitucional. Carlos Abreu Amorim tinha acusado o PS de se ter transformado numa força de conservadorismo granítico. Ora, na resposta, o deputado do PS, Pedro Delgado Alves, diz que estas declarações só pioram a situação institucional do país. Eu acho que era fundamental que o PSD parasse para pensar um bocadinho sobre aquilo que está em cima da mesa. E o que se pede não é mais do que manter um equilíbrio que, ao longo de 40 anos, tem preservado o Tribunal, tem preservado a dignidade das instituições e para o qual, evidentemente, o PS está, como no passado sempre esteve disponível. Nunca passou pela cabeça ao Partido Socialista, no momento em que era o PSD que tinha menos votos ou que eventualmente tinha menos peso, dizer que ficava de fora da equação ou que esta ideia de haver um esforço para equilíbrio desaparecer. E, portanto, é só de lamentar este grau de acrimónia todo que estava naquelas declarações. Não ajuda rigorosamente nada e só piora a situação institucional. Declarações do deputado do PS, Pedro Delgado Alves. A agência Lusa diz que o Ministro dos Assuntos Parlamentares está a queimar pontes em vez de encontrar uma solução para o impasse. É uma resposta a estas declarações de Carlos Abreu Amorim. O Partido Socialista transformou-se numa força de conservadorismo granítico. Eu vou explicar. São a grande força conservadora deste país, que ninguém tenha dúvida. Por uma razão simples. Resistem à mudança com todas as suas forças. Preferem sempre a inação
à transformação. Não querem mudar. As críticas de Carlos Abreu Amorim, Ministro dos Assuntos Parlamentares, ao PS, foram declarações feitas na abertura das jornadas parlamentares do CDS-PP. O PSD quer ouvir o Ministro da Administração Interna com urgência no Parlamento a propósito do incidente violento que aconteceu durante a Marcha pela Vida em Lisboa no fim de semana. Esta é uma manifestação que acontece todos os anos e que junta pessoas que se declaram contra o aborto e a despenalização da morte medicamente assistida. Ora, no final da marcha, um homem atirou sobre os participantes um objeto incendiário, descrito como um coquetel Molotov, que não se incendiou, mas que derramou líquido inflamável sobre várias pessoas, incluindo idosos, crianças e bebés. Ora, no requerimento a que o Observador teve acesso, em que pedem a presença de Luís Neves no Parlamento, os sociais-democratas consideram que o incidente não é apenas um caso isolado, constitui mesmo um preocupante sinal de degradação e radicalização do debate público. Já antes, o líder parlamentar do CDS, Paulo Núncio, tinha repudiado o incidente e criticou a falta de destaque político e também mediático a este caso. A líder da Iniciativa Liberal condena, entretanto, Luís, de forma veemente este incidente. Foi num vídeo publicado nas redes sociais. Mariana Leitão diz que este tipo de violência é inaceitável e argumenta que contribui para a radicalização e para o reforço dos extremos. É absolutamente condenável e inaceitável qualquer tipo de violência exercida sobre pessoas que estão apenas a expressar a sua opinião política, seja ela qual for, concordemos com ela ou não. Pessoas que se manifestam pacificamente não podem ver a sua integridade física ameaçada em momento algum. Este tipo de violência política extremista, que nem crianças respeita, tem de ser imediatamente contida. Não só coloca vidas em risco, como contribui para a radicalização, para o reforço dos extremos, não tendo qualquer lugar numa sociedade democrática. Declarações da Presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, num vídeo publicado esta tarde nas redes sociais. Vamos agora ouvir o Presidente do Conselho Europeu. Reforça que é importante que a Europa se mantenha unida face a aliados imprevisíveis. São declarações de António Costa, que me presidiu esta tarde à cerimónia do Dia da Universidade do Porto, que assinala 115 anos, aconteceu na reitoria. Ora, durante o discurso, António Costa reafirma que a Europa tem de continuar unida perante momentos críticos e aliados imprevisíveis, no momento em que o Presidente do Conselho Europeu hesitou ao ler o que estava escrito no discurso. Estamos a dotar a Europa da defesa capaz de, por si própria, dissuadir ameaças como a da Federação Russa e proteger os cidadãos europeus como garantia para a paz, com plena autonomia, face a aliados que que, se não são por vezes leais, são seguramente imprevisíveis. A hesitação de António Costa ao ler o discurso esta tarde na cerimónia do Dia da Universidade do Porto, o Presidente do Conselho Europeu reforça que é preciso união entre a Europa para garantir o centro do projeto europeu, ou seja, a paz. E a propósito do conflito no Médio Oriente, Donald Trump insiste, as negociações preliminares entre os Estados Unidos e o Irão estão a correr bem. No entanto, no Irão ninguém confirma que existam mesmo conversas entre os dois lados do conflito. Num evento em Memphis, o presidente norte-americano insiste que têm existido negociações com o Irão há algum tempo, garante que o objetivo é cessar as hostilidades. Donald Trump diz que o Irão tem mais uma oportunidade para deixar de ser uma ameaça à América e aos aliados. Esta declaração acontece já depois do presidente do Parlamento iraniano ter desmentido que estejam a existir quaisquer negociações entre os dois lados e explica que houve um pedido de reunião por parte dos Estados Unidos, mas que não obteve qualquer resposta. O historiador Bruno Cardoso Reis admite que os dois lados podem estar a dizer a verdade, mas explica também que as declarações de Donald Trump permitem ao presidente norte-americano ir recuando no discurso. Temos um presidente dos Estados Unidos que é muito pouco credível. Ele tem aqui um incentivo grande para fazer este género de declarações, porque no fundo é uma forma de poder recuar sem perder completamente a face em relação àquela ameaça que fez. E de facto também não se percebe muito bem porque é que o Irão haveria de dizer que não, embora também possa no fundo querer manter aqui um pouco a sua credibilidade, esta linha dura, a ideia de que não há contactos com os Estados Unidos. Análise de Bruno Cardoso Reis no Gabinete de Guerra desta tarde. Esta troca de declarações, Luís, tem provocado fortes oscilações no preço do petróleo. Exato, Vanessa, são preços que vão oscilando conforme vão sendo feitas as declarações. Quando Donald Trump anunciou essa moratória de 5 dias nos bombardeamentos, o preço do petróleo baixou a mais de $12 por barril, foi logo durante a manhã. Depois, quando o Irão desmentiu que houvesse alguma negociação em curso, é possível ver a curva a subir de novo para lá dos $100.
isto no valor de referência para a Europa. De resto, o preço nesta altura vai oscilando ali um bocadinho para cima e para baixo dessa barreira psicológica dos $100. Certo é que nas últimas horas têm existido conversas entre líderes de vários países. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros pede ao chefe da diplomacia iraniana para que o Irão cesse imediatamente todas as hostilidades. Conversaram por telefone. De acordo com a Al Jazeera, o ministro russo pediu ao Irão para começar a procurar uma solução diplomática. Condenou ainda Israel e os Estados Unidos. Refere que os ataques às infraestruturas nucleares iranianas são inaceitáveis. Quem também esteve reunido foi o vice-presidente norte-americano com o primeiro-ministro israelita. De acordo com o site norte-americano Axios, J.D. Vance e Benjamin Netanyahu discutiram sobre os esforços para abrir as negociações com o Irão. Falaram também sobre um possível cessar-fogo na guerra do Médio Oriente, nomeadamente no conflito com o Irão. E são agora 6h10. Destacamos ainda outras notícias, Luís. Desde logo a Seleção Nacional, Ricardo Horta diz que o jogo de preparação frente ao México vai ser positivo para a Seleção das Quinas se ambientar às condições climatéricas do país. É o primeiro de 2 jogos de preparação para o Mundial, no fim de semana. Em conferência de imprensa na cidade de futebol, o avançado Ricardo Horta diz esperar um bom jogo e realça a qualidade da Seleção Nacional. A expectativa é de fazer um bom jogo, de nos vermos como estamos nas condições climatéricas do México, e vai ser para isso, para ver como a equipa reage. Somos uma das melhores seleções do mundo, mas dentro do campo é que se mostra isso. Claro que temos grandes individualidades e não guardo mágoa de não ser chamado, porque sei que há muita qualidade. Sei que o selecionador deve ter muitas dores de cabeça quando faz uma convocatória. Declarações esta tarde de Ricardo Horta. Hoje, Roberto Martínez começa a trabalhar com os 26 convocados. O guarda-redes Ricardo Velho vai substituir Diogo Costa, que está em avaliação médica. Também Paulinho foi chamado à equipa portuguesa para colmatar as ausências por lesão de Rodrigo Mora e também de Rafael Leão. O Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias aprovou um mandato para avançar com uma greve, caso as negociações com as associações patronais entrem num impasse. A aprovação decorreu no sábado em Assembleia Geral do Sindicato. À luz, o presidente do sindicato explica que a direção precisa de uma autorização prévia aprovada em Assembleia Geral pelos associados para poder apresentar esse pré-aviso de greve em qualquer fase da negociação. Mas esclarece que não é intenção do sindicato e também dos restantes usar a greve como arma para conseguir atingir objetivos. Um avião da Força Aérea Colombiana com mais de 100 pessoas a bordo caiu no sudoeste do país. Informação avançada pelo jornal El País, confirmada também pela Força Aeroespacial Colombiana. O acidente aconteceu depois da descolagem, mas ainda não se sabe o motivo exato da queda do avião. E Vanessa, já há datas para as marionetas voltarem a invadir Lisboa. Estás a falar do FIMFA, não é? Exatamente. O Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas. Quando é que vai ser? Vai ser a edição 26, acontece de 7 a 31 de maio. Vai trazer a Lisboa mais de 25 projetos de marionetas e formas animadas a 11 espaços da cidade, numa programação dirigida a todas as idades. Como é habitual, imagino que haja espetáculos em várias salas. Vai haver projetos para ver no São Luís, no CCB, na Cinemateca, entre muitos outros lugares, não dá para dizê-los todos agora. Vai ser possível também ver projetos de muitos países, como a Bélgica, Brasil, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos, também de Portugal, naturalmente. O FIMFA, este Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, entre 7 e 31 de maio em Lisboa.